Olá, turma. A gente vai falar um pouquinho sobre uma apresentação, né, de trabalho como TCC. Para quem não sabe, o TCC é um trabalho de conclusão de curso. O pessoal que está no primeiro aí, às vezes fica até despreocupado, porque essa é uma apresentação aí para quem está finalizando o ensino médio ou para quem está finalizando o curso técnico. Porém, pessoal, eu sei que a maioria não está preocupado, mas vocês não vão ter mais aula de informática. Então, as dúvidas têm que ser tiradas no primeiro ano, porque depois o professor já não vai conseguir orientar vocês sobre essa parte de trabalhar com PowerPoint e até mesmo para quem for trabalhar também, né, com Word. Então, as dúvidas têm que ser sanadas no primeiro ano sobre isso, ok? Vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho de TCC, tá? Então, TCC, pessoal, normalmente é um trabalho feito em grupo. Vocês apresentam sempre no final do ano, então provavelmente vocês vão assistir o pessoal que vai estar apresentando aí o TCC. Normalmente o tema vocês que escolhem na área de vocês. O tempo de apresentação normalmente é 20 minutos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? O que pode se falar nessa apresentação. Vamos falar um pouquinho dos slides, como que são feitos. O que não se sabe sobre o assunto. A parte de ensaiar a apresentação, sobre o dia antes da apresentação e o dia da apresentação. Pessoal, a gente já falou da estrutura, vocês já sabem, o TCC tem que ser composto por título, introdução, objetivo. Esse desenvolvimento ele não está como título, tá? O desenvolvimento é o andamento do seu trabalho, então não precisa escrever no topo do seu slide, ok? Esses resultados, pessoal, são pesquisas que vocês fazem com formulários. Às vezes vocês dão uma pesquisa para o pessoal, alunos ou colegas. Vamos dizer que o TCC é sobre descarte consciente do óleo. Então, vocês vão fazer uma pesquisa para saber se o pessoal descarta óleo corretamente, se eles guardam. E aí, o que acontece? Essa pesquisa vai gerar um gráfico. Normalmente, vocês fazem essa pesquisa com sim e não, né? Então, o resultado é isso, saber se o pessoal tem essa consciência de um descarte de óleo ou descarte de outros produtos, se conhece a parte de reciclagem. Então, essa é a ideia. Então, os resultados normalmente estão materializados em gráficos, né, em pesquisas que vocês fazem com os colegas, com pessoas conhecidas. E a conclusão é isso mesmo. É você sanar as dúvidas, né, através desses resultados, e aí você conclui. Essa conclusão está relacionada se você realmente conseguiu atingir seu objetivo. Digamos que lá no começo do trabalho o seu objetivo é conscientizar as pessoas sobre o descarte de materiais. Então, na conclusão, você vai dizer se você conseguiu, né, fazer essa conscientização. A conscientização através da internet, de sites, de blogs, né? Então, é esse o objetivo. Concluir que foi conscientizado as pessoas sobre o descarte de materiais através de sites, de mensagens. Então, essa é a ideia, tá? Objetivo é o que você quer com o seu trabalho. A conclusão, se realmente você concluiu. E os resultados, pessoal, normalmente são evidenciados em números, tá? Gráficos, principalmente. Pessoal, vocês vão ter 20 minutos para falar, porém, os professores determinam que a sessão de pergunta é 20 minutos. Porém, os alunos não podem estourar o tempo de 20 minutos. Então, vocês têm que ser cronometrados, tá? Se vocês falarem a mais de 20 minutos, vocês perdem ponto. Também não pode ser muito rápido. Então, uma média aí de 15 a 20 minutos. Se vocês estiverem falando menos, também de 15 minutos, também descontado ponto. Os professores não têm o limite, tá? Apesar de ser 20 minutos de perguntas, às vezes tem professor que faz mais perguntas, mais tempo, mais demorado, ok? Mas vocês são avaliados e os 20 minutos acaba sendo uma regra aí. As apresentações normalmente acontecem no auditório, com data show. É sempre importante vocês olharem antes da apresentação local, porque vocês têm que olhar o computador. Como eu já falei nas aulas para vocês, existe versão diferente de PowerPoint. Então, se lá tem uma versão antiga e você está com uma versão nova, você não consegue abrir,
tá? Então, sempre recomendo vocês irem lá no computador, abrir o arquivo de vocês para ver se realmente funciona. Porque pode não abrir e aí acontece, vocês podem perder ponto por causa disso, tá? Então, eu falo isso porque às vezes o computador da escola normalmente está com a versão 2013 e já saiu a versão 2019. Se vocês estão com a versão 2019, pode dar problema. Então, é sempre importante vocês conhecerem qual o Office que está instalado no computador do auditório, ok? Pessoal, eu falei do Prezi para vocês, mas o Prezi não pode ser utilizado, é o PowerPoint. Por quê? Porque o Prezi precisa de internet, né? Então, nem sempre a gente tem internet boa, pode dar algum problema, até mesmo para abrir, né, o arquivo de vocês, o site. Então, é importante sempre ter um PowerPoint gravado num pendrive. Eu já falei também, importante, né, saber que as margens são essenciais no PowerPoint, então eu não posso escrever lá no finalzinho da parte branca, pessoal, fica feio, tá? Vocês perdem ponto também. Então tem que ter uma margem, vocês têm que respeitar e não escrever no slide todo. Não posso usar letra, pessoal. Eu vi gente utilizando letra 20. Tentem não utilizar, tenta utilizar sempre letra acima de 24 no corpo do texto. Os títulos podem ser em torno de 40, 50. É claro que isso vai depender se é uma frase, se é uma palavra. Se é uma palavra é fácil. Vocês podem colocar tamanho de 40, né? 40 a fonte. Sempre usa também as fontes Arial, que deixa a sua letra mais visível. Como eu já falei, DataShow distorce o PowerPoint. No computador é fácil de enxergar, mas no DataShow vocês sabem que ele faz o seu slide virar luzes, né? Então, essas luzes distorcem a fonte de vocês. Então, sempre quanto maior a fonte, melhor. Sempre calcula mais ou menos em torno de 1 minuto por slide. Então, provavelmente vocês vão fazer em torno de 15 a 20 slides, tá? Não façam mais do que isso. Como eu falei também, cores escuras não é bom, pelo menos para TCC. Tentem trabalhar com cores claras, branco com letra preta, um azul claro, um verde claro com letra preta, tá ok? Para evitar mesmo esse desgaste que as pessoas têm ao olhar para a tela. Então, se for uma cor escura, existe um desgaste aí na hora de enxergar a apresentação de vocês. Sempre usem cores nítidas na frase. Então, eu sei que tem gente que coloca imagem de fundo, mas deixa aquela imagem bem clara, para não atrapalhar a pessoa a ler o seu slide. Pode ser criativo, pessoal, usem imagens para evidenciar alguma informação. Eu vou falar de geoprocessamento e eu vou colocar um mapa, né, para referenciar. Eu vou falar de cartografia, então eu vou colocar alguma imagem que evidencie isso, né? Isso facilita, porque a ideia sempre quando a gente faz uma apresentação é saber que as pessoas que estão ouvindo a gente são leigas, não entendem do assunto. Então eu tenho que ser clara, eu tenho que fazer uma apresentação que essas pessoas me entendam, tá? Então eu tenho que evitar os termos técnicos, e se eu for usar os termos técnicos, eu tenho que explicar, tá bom? Eu vou falar de geoprocessamento. Tem gente que não sabe o que é isso, então eu vou falar, geoprocessamento é isso, isso e isso. Pessoal, cópias são sempre importantes, tá? Então não adianta no dia falar, meu pendrive, né, esqueci em casa meu pendrive estragou, não consigo acessar o meu e-mail. O correto é todos do grupo ter uma cópia. Então vocês têm que ter cópia no pendrive, no CD, né? Hoje o CD nem usa mais, né? Ou no e-mail, no OneDrive, no celular. Tenham cópias, todos do grupo têm que ter cópia atualizada. Então não adianta também, colega faltou, o slide está com ele. Não adianta, tá? Isso não pode usar essas desculpas no dia da apresentação. Vai ter que apresentar. Se o seu slide estiver desatualizado, provavelmente a sua nota pode ser baixa, tá? Correndo o risco aí de repetir, se caso não tiver qualidade na apresentação. Lembrando que se um colega faltou, a apresentação ela é feita, tá? Se vocês não fizerem, aí vai do professor, se ele pode remarcar, né? Isso vai de acordo com a data de entrega de notas, né? Se ele tem prazo ainda, você pode reapresentar, né, com uma nota menor. Mas se alguém do grupo faltou, o restante apresenta a parte dele também. Então é sempre bom um ensaio geral do slide todo e não somente da parte em si da pessoa. Vocês têm que entender o conteúdo todo para caso alguém faltar.
mas na separação dos slides, pessoal, não posso dar um slide para um e 5 para outro. Essa pessoa vai falar só da capa, vai fazer a capa e o sumário, né? Não, tá? Se você fizer isso com alguém do seu grupo, o que vai acontecer? Essa pessoa não explicou o tema, então os professores vão bombardear essa pessoa de pergunta. Então, o correto é vocês pegarem, é claro que a pessoa tem que apresentar a capa e o sumário, mas dar a capa, o sumário, a introdução e um objetivo para ela poder falar do tema, ok? Porque se você der só as partes que ela não explica o seu trabalho, provavelmente ela vai receber perguntas no final da apresentação. Aqui tem uma ideia de quantos slides eu gasto, né? Eu posso ter uma introdução de 2 slides, porque às vezes na introdução tem uma justificativa, né? Os objetivos podem ser de 2 a 3, porque eu posso acrescentar o objetivo geral e o objetivo específico. O desenvolvimento também posso manter de 5 a 7. Tem gente que coloca bastante gráficos, né? Então os resultados podem ser bastante extensos, né? De 3 a 5, mas pode ser 1 também, ok? E a conclusão também, eu posso chegar até 2 slides de conclusão, de 1 a 2. Isso aqui não é na realidade não é o correto, né, o que você tem que fazer. Isso vai depender do seu tema, tá bom? Pessoal, sempre explicar, né, do mais simples ao mais complexo, né, pela ordem de objetivo. Então, se você colocou lá o objetivo específico, apresentar sobre o tema, criar pesquisas que o pessoal respondam, analisar a resposta das pessoas. Então, na realidade, o trabalho tem que ser nessa sequência. Então, conforme você colocou no objetivo, você tem que seguir essa ordem na execução do trabalho. Então, eu tenho que prestar atenção sobre isso, ok? Lá no final é o resultado. Não posso colocar o resultado no meio da minha apresentação, sempre no final. Ensaiar é importante porque vocês têm que cronometrar o tempo, tá? Então, é 20 minutos. Eu vou ter que ensaiar uma fala, né, todos do grupo, para dar esse 20 minutos. Se vocês estão em 5 pessoas, sei lá, cada um fala 3 minutos, né? Então, eu tenho que pensar nisso também. É importante não falar com rapidez, aquelas pessoas que falam atropelando as palavras, né? Se eu começar a querer falar muito rápido, as pessoas não vão entender. E eu também tenho que tomar cuidado com o meu nervosismo e começar a gaguejar, né? Então, quem começa a gaguejar na hora também, provavelmente não vai passar a nitidez para o professor e aí ele vai fazer pergunta. Então, quanto mais a apresentação ela for nítida, apresentar, na realidade, com coerência, que a pessoa entenda, isso faz com que o professor não faça pergunta. E é melhor, né, para o aluno não receber pergunta da banca. Sempre olhe o slide de vocês, tá? Verificar se realmente a justificativa está evidenciada na introdução, se os seus objetivos estão coerentes com os resultados. O meu objetivo é fazer uma pesquisa com 50 pessoas, tá? Então, na realidade, eu tenho que estar tudo coerente. Vou dar um exemplo. Teve um trabalho que foi apresentado sobre as criações do Steve Jobs. Então, no trabalho escrito, tava todas as criações de Steve Jobs, desde o computador ao celular. Só que, na apresentação, eles falaram mais sobre a personalidade do Steve Jobs, né? Que é uma pessoa hippie, que só comia maçã. Então, isso não estava no trabalho escrito. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Meu trabalho escrito tem que estar igual ao meu trabalho de apresentação. Então, eu tenho que estar coerente os dois trabalhos, ok? E o que eu pedi no objetivo, o que eu falar no objetivo, eu tenho que falar no desenvolvimento. Então, eu tenho que enfatizar isso, o meu assunto. Meu assunto é o quê? Meu assunto é conscientização, descarte de materiais. Então, eu tenho que enfatizar esse tema. A narração é sempre início, meio e fim, tá? O tom de voz é importante, eu não posso falar nem baixo, nem alto. Lembrando que se você estiver apresentando um auditório, tem microfone, porque o auditório é grande, vários alunos vão assistir, então eu tenho que falar alto, né? Nada de falar grudado com o microfone, que ninguém também vai ouvir, e tomar cuidado com isso, com a tonalidade de voz. Os gestos também são importantes, porque se você gesticular muito, mexer muito com o braço, ficar andando durante a apresentação,
a pessoa não vai entender o que você fala e vai prestar mais atenção nos movimentos que você faz do que você está falando. Então, a pessoa que mexe muito com o braço ou fica andando durante a apresentação, a gente não consegue entender o que ela fala. Na realidade, acaba o atrativo sendo o que a pessoa está fazendo e não o que ela está falando. O posicionamento também é importante. Então, não adianta, durante a sua fala, durante a sua apresentação, você ficar atrás do colega ou ficar atrás do computador. Você tem que ficar na frente, tá? Durante uma apresentação, vocês não vão mexer com a passagem de tela do PowerPoint, vai ter uma pessoa que faz isso, ou então vocês vão ter um equipamento que faz automaticamente a mudança aí, dos slides, tá? Então eu tenho que tomar cuidado com isso. O posicionamento sempre tá falando, entra na frente, fica no meio do grupo para poder falar. Não posso me esconder e ficar que as pessoas não vejam você, as pessoas precisam ver você. Só lembrando que essa apresentação, algumas pessoas ficam de frente para os professores, tá? Mas essa apresentação não é só para os professores, é para os alunos também que estão assistindo. Então vocês podem ficar de frente para os alunos, porque os professores normalmente vão ficar de lado, né, do lado de vocês. O que sei sobre o assunto que preciso estudar? Então, se você tem alguma parte no seu trabalho que você não entendeu, é importante procurar. Porque se você não procurar saber o que é aquela parte, provavelmente vai cair como pergunta. Então, você corre o risco de não responder uma pergunta e ficar com uma nota baixa e até mesmo ser reprovado. Então, eu sempre tenho que buscar alguma coisa que eu li no meu trabalho e eu não entendi. E essa busca pode ser através de professores, colegas, internet. Sempre falar em relação às literaturas. Eu peguei esse conceito do que é geoprocessamento do site tal, tá? Então, é bom vocês evidenciar que vocês pesquisaram no site tal ou no livro tal. Então, a maioria do trabalho de vocês é de outro autor ou de algum site ou de algum livro. Então, às vezes é importante vocês falarem isso durante a apresentação. O tema de vocês sempre tem que ser evidenciado. Então, a todo momento, vocês podem falar, conforme o objetivo, né, que a gente colocou, foi mostrado que realmente é importante o descarte de materiais. Então, vocês têm que sempre evidenciar que o tema está ali, tá bom? Sempre anote questões que para vocês estudarem, como se fosse um lembrete. Você pode fazer uma anotação para você ler no dia, porém não durante a apresentação. Alguns minutos antes, para você poder lembrar, para facilitar, memorizar o que você vai falar. Mas é claro que durante uma apresentação você não pode ler, tá bom? Pode ensaiar sozinho, vocês já aprenderam como é que faz essa gravação no PowerPoint, para vocês ouvirem a voz de vocês. Pode ensaiar com os colegas. As pessoas vão levantar, os colegas de vocês, vai falar se você está falando bem, se está falando errado, se a explicação está correta ou não. Você pode fazer essa apresentação para o colega, pessoas, né, que você conheça, e ela pode dar uma opinião se você está apresentando corretamente ou não, tá? Provavelmente vocês vão ter uma prévia com o professor, e o professor vai te orientar melhor como que está a apresentação. O dia do TCC é marcado, uma data, um horário, então tem que respeitar essa sequência, essa ordem. O tempo, né, também é respeitado. Então é sempre importante vocês saberem. Sempre tem aquele aluno que não está muito interessado e não vai na sala certa, perde horário, então ele vai ficar sem nota, né? Ele vai acabar não apresentando. Então o grupo todo tem que estar tá sincronizado, tá? Saber onde é o horário, como que vai ser a apresentação, verificar se realmente o slide está certinho, testar antes o slide para ver se não pegou vírus. Então sempre pensar isso um dia antes, tá bom? O dia anterior, a gente recomenda, como a apresentação de TCC começa às 7 horas da manhã, então é importante não dormir tarde, né? Porque se você dormir tarde, você vai acordar cansado e aí você pode não apresentar com convicção ou você ter problema na hora da apresentação. Chegar cedo, né, no local, principalmente para você poder testar o seu pendrive. Apresentar com convicção, pessoal, é sempre falar sobre o assunto como se você já estivesse sabendo.
né, com o conhecimento que você tem. Se eu falar eu acho, é um problema, tá? Então o professor analisa isso, se você fala eu acho, provavelmente ele vai fazer um monte de pergunta para ver se você ainda só acha ou se tem certeza. E sempre inventar as perguntas da banca, que é uma forma que o professor tem para avaliar vocês. Se vocês não souber a pergunta, é só falar não sei, tá? Provavelmente vai ter uma outra pergunta que ele vai fazer que para você conseguir a nota. Apresentar com seriedade significa não apresentar dando risada, tenta não olhar pro pessoal que está dando risada na plateia, senão você perde a concentração, ou pro colega, né? Sempre olhe no ponto da plateia, né, que você consiga se concentrar. Então tome cuidado para você não ficar disperso com algumas atitudes da plateia que faça você esquecer o que você vai falar. Sempre tenha mais possível ficar concentrado. Chegar na sala correta, né? Verificar os seus slides estão corretamente. Posicionar-se bem. O pessoal normalmente vai ver o PowerPoint de vocês, então normalmente fica escuro a parte que vocês estão, por isso que também não adianta levar papel, né? Eles apagam a luz de um lado da apresentação e do outro lado fica ligada essa luz, então é importante isso também. Como eu falei, as letras têm que estar grandes, porque a última pessoa do auditório tem que enxergar. E você tem que olhar para a plateia. Então, o pessoal que vai assistir você e você tem que apresentar para eles. Então, olhe para as pessoas, né? Tome cuidado para não se desconcentrar. Respire fundo, né? Para você não esquecer. Né? Quando você esquecer alguma coisa, respira fundo, que normalmente você retorna, né? Relembrar. Algum colega do lado pode, às vezes, não falar no seu lugar, mas dar uma ajuda para você relembrar. Ou, se realmente precisar, né? Essa pessoa pode falar no seu lugar, mas tome cuidado. Se alguém falar no seu lugar, automaticamente percebe que você não sabe o assunto e pode vir depois várias perguntas para você. Pessoal, se o assunto é interessante, você tem que sempre pensar nisso. E para vocês ficarem despreocupados, se você se preparou, você consegue fazer essa apresentação. E todos são capazes de fazer uma apresentação, não precisa ficar com medo, não é um bicho de 7 cabeças, mas você precisa estudar. Se você não estuda, provavelmente existe aquele termo, né? Você vai passar mico, então tome cuidado. Respeite a velocidade, não fale atropelando as palavras e nem devagar demais, né? Se você vê erro em português no slide, você pode falar durante a apresentação, eu errei nisso. Sempre termine com muito obrigado, tá? Para o povo saber que você terminou e poder ter o aplauso. Porque se você não fazer isso, vai ocorrer aquele minuto de silêncio e ninguém sabe o que faz naquele minuto de silêncio, né? Aí vem aquela pessoa e fala, terminei. Então não, né? No final, a última pessoa fala da conclusão, da referência e fala muito obrigado. E aí todos sabem que a apresentação terminou. As perguntas são essenciais, normalmente vai ter 3 professores lá que vão fazer perguntas. As perguntas, na realidade, é porque os professores não entenderam o trabalho, quer alguma informação adicional, porque querem te ajudar a avaliar melhor você, porque estão avaliando você, o domínio que você tem daquele conteúdo. E você tem que responder realmente aberto a sugestões. Às vezes o professor não faz pergunta, mas faz uma crítica, olha, o seu trabalho faltou isso, não está legal nisso. E aí tudo bem, né? Você vai corrigir o trabalho, se puder, pode corrigir. Se você não sabe uma pergunta, não adianta fazer o famoso embromation, né? Você não fala que não sabe, porque se você falar errado, o professor sabe que você está falando errado. E responder o máximo de perguntas, porque são essas perguntas que você responde que vai acarretar na sua nota final. E sempre agradecendo aí as sugestões e críticas do professor. O momento da apresentação, pessoal, não é o momento de questionar o professor. Então não adianta, durante uma pergunta, você pegar e falar, não, professor, mas não é isso, tá? O que você pode fazer é apresentar, o professor fez uma crítica, no final da apresentação você vai lá e falar com ele. Se caso você tenha, você não concorde com o professor, você leva os artigos que você pesquisou e mostra para ele, tá bom? Às vezes isso ajuda a você ter uma nota melhor, caso o professor fez uma crítica e você não concordou. Mas durante a apresentação não é o momento de ficar debatendo esse assunto, tá ok? Pessoal, é só isso. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo.
Na verdade, só tem informática agora, né? E no primeiro ano. Então, pode ser que vocês às vezes não consigam falar comigo, mas eu sempre fico disponível aí por e-mail caso vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Ou quiser alguma sugestão também. Pessoal, somente, né, isso. E aí, se vocês tiverem dúvidas também sobre isso, vocês podem me chamar pelo chat. Até mais.